nome é Vânia Rodrigues Leite Silva. Eu sou natural de Registro, no interior de São Paulo, e nasci no dia 19 de novembro de 69. Meu pai era professor, diretor de escola, hoje ele é advogado. O nome dele é Dan Lupercio Viana Leite. Minha mãe, Celina Inês Rodrigues Leite, também professora, formada em pedagogia, fez desenho industrial também. Tenho 2 irmãos, Augusto e Gustavo, os 2 advogados. Na verdade, eu nasci em Registro porque Miracatu, que é a cidade que meus pais moravam, não tinha maternidade, né? Então, minha mãe foi para Registro só para eu nascer, mas eu passei minha infância inteira em Miracatu. E quem me conhece sabe que eu sou de Miracatu. Que eu sempre falo de lá, eu faço questão de dizer, né, que eu sou de lá, e eu tive uma infância muito feliz. Às vezes eu sinto de não poder dar uma infância dessa para os meus filhos, né, porque aqui em São Paulo a gente não tem a mesma qualidade de vida do interior. Brincava na rua, né, a mãe colocava um horário para a gente voltar e durante esse período era Deus que ajudava, né. Não tinha muito, hoje a gente fica na criança, o controle, o celular, onde você tá, vai, volta, tal. Sempre fui muito moleque, né, então eu vivia mais com os meninos do que com as meninas, sempre gostei mais de jogar bola do que brincar de boneca. Pra me achar, tinha que olhar pra cima porque eu tava pendurada nas árvores. Uma infância bem moleque mesmo. Em Miracatu tem um colégio de freiras que faz prezinho, né, jardim de infância. E eu entrei lá bem novinha e eu gostava muito de lá. Tanto é que quando meu irmão entrou no jardim e eu já tinha ido para a primeira série, na época a primeira série, agora o primeiro ano, eu gostava de voltar lá para ser monitora. Então eu ia para a escola de manhã e à tarde eu era monitora lá para cuidar dos pequenininhos, porque meu irmão estava lá e eu queria ir junto. Então eu fiz até a 8ª série em Miracatu e quando eu entrei no primeiro colegial, que agora eu ensino fundamental, né, eu vim para São Paulo e estudei no Colégio Rio Branco, aqui em Higienópolis. Eu vim morar na casa de uma tia, né, essa tia muito querida, né, que me deu essa oportunidade, minha tia e meu tio. Hoje eles não estão mais aqui, são falecidos. Tia Lili e tio Jorge, né, e aí eu lembro, assim, da minha tia falando, ai, Celina, né, minha mãe, essa menina, ela gosta de estudar, ela é tão esperta, ai, que judiação, deixar ela aqui em Miracatu, põe ela lá para estudar. Minha mãe falou, mas eu não tenho como mandar ela para São Paulo com 15 anos. Ela falou, não, ela vai morar comigo. E aí eu vim pra cá. E eu estudei no Colégio Rio Branco porque minhas primas estudaram lá. Então era um colégio que a minha tia já conhecia. E aí a minha tia falou, se você puder pagar o colégio, ela fica na minha casa. Engraçado que em Miracatu, uma cidade de 8.000 habitantes, né, no centrinho. Todo mundo se conhece, a minha família é enorme, minha mãe tem 7 irmãos, meu pai tem 11 irmãos, sabe? Então, todo mundo é primo, todo mundo se conhece. Então, você é filha do Dan, você é filha da Celina, você é primo de não sei quem. E aí, eu cheguei em São Paulo e realmente eu não tinha muita ideia, né? Tanto é que eu cheguei no colégio, no primeiro dia de aula, o professor falou, então, eu quero saber onde vocês estudaram. E todo mundo, eu vim do colégio tal, vim do colégio tal. De repente, eu falei, eu vim do Diogo Ribeiro. Aí o professor falou, mas eu nunca ouvi falar nesse colégio, é aqui perto? Eu falei, não, é em Miracatu. Aí ele fez 3 perguntas para mim, né? E eu lembro assim, muito claro dele colocando uma figura geométrica na lousa e explicando teorema de Pitágoras, né? E eu falei assim, o que é teoria de pentágono? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu vou falar uma coisa para você. Você não vai passar de ano. Você nunca viu isso? Aí eu falei, não. Aí ele falou, você não vai passar de ano. Eu falei, vou, porque eu vou aprender agora, né? Uhum. E aí isso virou uma meta pra mim. Eu sempre fui bem na escola, eu gosto de estudar. Você era dedicada. Dedicada, eu gosto de estudar, então eu passei muito bem. E eu tinha um professor Davi, de física. Hoje o meu filho chama Davi, né? Ele falava assim pra mim, Miss Miracatu, me chamava de Miss Miracatu e falava que eu era Miss, porque só tinha eu de concorrente, meu pai era júri e quase que eu perdi. Tirava muito sarro, né? Ele falava assim, Miss Miracatu, esse exercício você não vai acertar. Então ele me estimulava, mas no bom sentido, ele me provocava, ele dava coisas para eu fazer em casa. E eu tive bastante suporte, assim, dos professores, mas foi difícil, porque não era uma escola diferente, era um mundo diferente. E eu lembro uma vez que eu peguei o ônibus e a minha tia tinha muito cuidado comigo, né? Ela levava, buscava,
até que minhas primas não vejam essa reportagem, mas às vezes ela passava na escola escondido, me pegava para elas não ficarem com ciúmes, me deixava na esquina num ponto de ônibus e falava, espera dar 10 minutos aí você entra. Aí eu chegava como se tivesse chegado de ônibus, mas ela tinha ido me buscar. E eu pegava 2 ônibus, ela morava no Butantã, para chegar em Higienópolis eu pegava 2 ônibus. Na primeira vez que eu vim sozinha, eu parei um ponto de ônibus errado. E aí, ao invés de parar na Consolação, o ônibus fez a volta e parou na Paulista. Mas era para eu voltar um quarteirão. Só que eu não sabia onde eu estava. Não tinha celular naquela época, vamos lembrar, né? Nem internet, muito menos internet. E aí eu parei, falei, nossa, eu tô perdida, né? Onde que eu vou? Aí eu tinha o nome do ônibus que eu tinha que pegar. Aí eu perguntei na rua. Falei, olha, onde eu pego esse ônibus? Ah, é fácil, é na Consolação. Mas eu não sabia o que era. Aí perguntei para uma outra pessoa, as pessoas sempre apressadas, aí eu sentei na calçada, assim, né? No paralelepípedo e abri a boca a chorar. Falei, agora eu não sei o que fazer. Vou passar a mão num orelhão, vou ligar a cobrar para minha tia, para ler a plaquinha onde eu tô, para ela ir me buscar. E aí apareceu uma senhorinha que mal conseguia andar, eu não sei de onde ela veio, e ela falou, filha, você tá perdida? Eu falei, eu tô perdida, eu preciso ir nessa rua da Consolação, pegar esse ônibus. Ela falou, é ali. Eu falei, mas eu não sei andar. Ela falou, eu te levo. E aí eu carregando ela, porque ela nem andava direito, aí a gente foi até lá, ela me deixou no ponto e falou, agora você vai pra casa. Eu falei, tem umas horas que aparecem uns anjos, né? E aí quando eu cheguei lá, minha tia tava desesperada, porque eu já tinha atrasado mais de 1 hora. Você imagina em São Paulo, à noite, porque eu saía do colégio às 6 da tarde. Ela ia fazer o quê? Ligar para quem, né? Então, olha como a gente... Então, assim, eu sou muito agradecida a essa tia que fez tudo isso e que correu um risco grande de ter uma pessoa na família dela ali para ela cuidar, para ela ser responsável, né? Pela essa responsabilidade. Mas foi muito gratificante, né? Eu gostava do colégio, eu gostava dos meus amigos novos. A adaptação nos estudos, essas minhas primas que moravam comigo eram muito inteligentes, gostavam de estudar, elas já estavam na faculdade. E aí, a mais nova, que é a Lilian, ela me adotou, né? A gente tem uma diferença pequena de 5 anos, mas eu virei filha dela. Então ela me pôs, eu tinha um quarto para mim, mas ela me pôs para dormir com ela. E às vezes ela tinha insônia e ela me acordava de noite e falava, vamos estudar. Eu falava, tá bom, vamos aproveitar o horário, né? E ela me comprava com comida, porque eu adoro comer, né? Sempre gostei. E aí ela falava assim, se você acordar agora para estudar, eu te faço um lanchinho. E daí a gente ia estudar. E ela gostava de estudar, ela tinha paciência para me ensinar. E ela falava, não, todo mundo consegue, você também vai conseguir. Então, vamos estudar, vamos estudar. Então, essa adaptação do estudo, eu tive um suporte em casa. Com os amigos, logo que eu cheguei no colégio, eu já conheci uma grande amiga. Eu fiz grandes amigos no colégio, que eu tenho até hoje. Mas eu fiz uma amiga em especial, a Cristiane, que foi a primeira pessoa que eu encontrei lá, que a minha mãe estava comigo, inclusive. E ela, você é nova aqui, eu também sou, a gente já ficou junto. Minha mãe falou, vou deixar vocês duas, então, que já estão... E que foi minha companheira, né? Ela saiu do Rio Branco depois, continuou minha amiga. Eu fui madrinha do casamento dela, ela do meu, até hoje a gente é amiga e tal. Então eu tive na escola bons amigos e isso facilita, né? Porque se é uma escola que você já é diferente e as pessoas fazem questão de mostrar que você é diferente, isso não ajuda. Mas se você faz amigos, né? E na escola encontrei meu namorado, comecei a namorar meu marido lá, né? A gente começou a namorar no colegial, a gente estudava junto e a gente começou a namorar e aí eu falei pra ele, assim, eu já tinha uns namoradinhos antes, ele tinha umas namoradinhas, mas ele não chamava de namorada. Aí quando a gente começou a namorar, ele falou, então a gente tá namorando e tal. Eu falei, mas você não era contra ter uma namorada? Porque você falou que só ia namorar se fosse pra casar? Aí ele falou assim pra mim, mas a gente não terminou ainda. Aí eu falei, mas nós não vamos casar, né? Porque a gente tem 16 anos. Aí ele falou, quem sabe, né? A gente não sabe. Eu começo a namorar pra casar. Mas coisa de criança, sim, brincando e tal. E casamos, né? Depois de 10 anos de namoro, hoje temos 20 anos de casados. Então, 30 anos juntos. Então, tem uma frase que fala assim, que os homens fazem os planos e os deuses riem, né? Porque eu tinha um plano para minha vida completamente diferente do que eu
do que minha vida hoje. Quando eu estava assim no segundo para o terceiro colegial, eu já sabia que eu gostava muito da parte de biológicas, química, física, eu sempre gostei muito dessa área. E aí eu estava conversando com um dentista meu lá do interior, ele falava, não vai fazer odonto, hein? O cara te liga com dor, 3 horas da manhã, não sei o quê. Eu não sei se ele estava brincando aquilo, mas eu falei, acho que isso eu não quero então. Medicina eu nunca quis fazer. Aí ele falou, Vânia, faça farmácia e bioquímica, porque aí você faz a parte de bioquímica, volta para Miracatu, monta um laboratório de análises clínicas, que na época não tinha, então quem tinha que fazer exame de sangue, todos os exames tinha que ir para outra cidade, e você vai ficar rica, e vai morar aqui, vai ter seu laboratório, vai poder morar com seus pais. Aquilo ficou assim, morar com os meus pais, é isso que eu quero voltar para casa, eu não quero ficar lá, né? Eu gostava daqui de São Paulo, mas eu queria meus pais, eu queria voltar para casa. Falei, eu vou fazer farmácia. Entrei então no curso de farmácia para fazer bioquímica, para trabalhar em análises clínicas. Aí eu morava ali no centro, na Barata Ribeiro, aqui em São Paulo, e ao lado tinha um laboratório, e chamava Laboratório Veafarm. Aí eu falei, poxa, esse laboratório deve ser laboratório de análises clínicas. E eu vou trabalhar aqui, que é do lado de casa. E aí não tinha assim como eles entrarem em contato comigo. Então eu ia lá toda segunda-feira, chamava o farmacêutico, que também tinha feito Oswaldo Cruz, porque eu fiz farmácia no Oswaldo Cruz. Que ano você entrou na faculdade? 88. E aí ele, da mesma faculdade, né, simpatizante, ele sabia que eu tinha que trabalhar só meio período, porque o curso era de manhã, e Dr. Marcos, o nome dele. Então eu ia lá sempre e falava, Dr. Marcos, e aí, tem uma vaga pra mim? Não, Vânia, ainda não tem. Dr. Marcos, tem uma vaga pra mim? E eu tinha que ir, porque se tivesse a vaga, eu não tinha telefone em casa. Era assim, meu sonho de consumo era ter um telefone. Tanto é que eu ganhei de presente de formatura, né? Chorei como se tivesse ganhado uma Mercedes, né? E aí ele não tinha como me ligar. E aí eu falava, Dr. Marcos, agora tem, o senhor pode me mandar um telegrama se o senhor quiser, né? Aí teve um dia que eu fui lá e ele falou assim, Vânia, você não vai desistir, né? Eu falei, não vou. Então vem, eu vou arranjar uma vaga aqui pra você, que não tinha. Mas você vai lavar a vidraria. Eu não vou pôr você no laboratório, nada. Você fica lavando vidraria. Eu preciso de como se fosse um estagiário, só que não um estagiário. Eu vou te contratar. Aceito, eu quero. Mas aí eu tô dentro do laboratório que eu vou, né, fazer carreira. Aí a hora que eu entrei no laboratório, no dia, levei documentação, aí fui contratada. Olha só, não sabia nem o que eu ia fazer. Eu tinha 19 anos. Eu entrei lá e falei, mas que cheiroso que é esse laboratório, porque um laboratório de análises clínicas eu imaginei que fosse, né? Ele falou, mas toda indústria cosmética é cheirosa. Como assim, indústria cosmética? Ele falou, você não queria muito trabalhar numa indústria cosmética? Eu falei, ai meu Deus. Aí eu lembro assim que eu saindo, indo para um orelhão na esquina que tinha, liguei para minha mãe chorando. Mãe, não era laboratório de análises clínicas, só que é uma indústria de cosméticos. Ela, agora você vai ficar aí pelo menos 6 meses, porque você atormentou esse homem e agora você vai ficar aí. E lá eu fiquei 8 anos. Fui até farmacêutica responsável, tive a oportunidade de trabalhar na indústria e depois fazer atendimento em algumas lojas, o que me deu muita experiência com pessoas e conversar e fazer atendimento. A Veado Douro, que era uma farmácia ali, essa indústria era da Botica Veado Douro, uma farmácia muito tradicional de São Paulo na época. Eles tinham como se fosse uma distribuição, uma revenda em Portugal, e eu pude ir para lá trabalhar com essa parte de vendas também, né? Mas eu trabalhava lá no laboratório de desenvolvimento de cosméticos, né? Aprendi muito com o farmacêutico de lá, o Miguel. Então, assim, quando você começa a falar da sua vida, você vê quantas pessoas mudaram o rumo, né? Igual o Dr. Marcos é um farmacêutico, por exemplo, que eu nunca mais vi, né? Gostaria muito de vê-lo novamente, mas não sei nem por onde mais anda, mas que mudam a vida da gente. Bom, enfim, eu estava lá e eu fazia faculdade. Quando eu me formei, esse meio período da faculdade, eu trabalhei numa farmácia de manipulação de um professor que a gente tinha, que hoje é amigo meu, né, o Daverson, e o pai dele tinha uma farmácia, o senhor Rodrigues, saudade dele, e eu trabalhava lá, que também aprendi demais com ele nessa parte de
de atendimento, né, a localização da farmácia e tudo. E aí ele fazia mestrado. E eu falava, Daverson, você vai para a USP fazer o quê? Ele falou, eu faço mestrado lá, porque eu dou aula, e isso é importante para a carreira e tal. Eu falei, dar aula, esse é meu sonho agora. Não é mais análises clínicas, porque eu já trabalho com cosmético, então agora eu vou dar aula. E aí, falei, vou fazer mestrado. Então eu vou sair da Aviado Douro e vou fazer mestrado. Só que antes de sair, o meu professor de cosmetologia, né, que também chamava Davi, olha que coincidência, o Davi Ackerman, ele falou, Vânia, você quer dar aula? Eu vou te apresentar o Marcelo Schumann, que é coordenador do curso da Anhembi Morumbi de farmácia. E aí você conversa com ele para ver se ele consegue umas aulas para você lá. Falei, tá ótimo, porque daí eu vou dar aula, vou fazer mestrado e vou seguir a carreira acadêmica, né? E aí eu marquei uma entrevista para falar com o Marcelo Schumann e ele conversou, mas você trabalha no quê? Ah, trabalho no controle de qualidade, desenvolvimento de produto. E aí ele tinha uma indústria, na época a Vitaderm era pequenininha, ele falou, mas eu preciso de alguém para fazer tudo isso, né? Eu falei, não, mas eu tô saindo da área de indústria, quero dar aula. Ele falou, então por que a gente não faz os dois? Você fica meio período na minha indústria, aí você monta essa parte de desenvolvimento, laboratório, e você dá aula, né, na Anhembi Morumbi. Falei, olha, então é uma boa ideia, né? E na Vitaderm eu fiquei 15 anos. E eu me dou, né, muito bem com o Marcelo Schumann, me deu muitas oportunidades, porque ele me deixava fazer o mestrado, esse fez parte de um acordo, mas depois eu fiquei trabalhando período integral, a hora que eu acabei o mestrado, e eu quis voltar para o doutorado, então ele me deu muito suporte nisso também, não é todo mundo que consegue conciliar as duas coisas, né? Hoje eu tenho alunos que tentam estar na indústria e fazer mestrado e não dá, se a empresa não apoia, você não tem tempo para fazer tudo, né? E na Vitaderm, nesses 15 anos, aí eu casei, tive meus filhos, fiz o mestrado, fiz o doutorado. E eu só saí da Vitaderm porque depois que eu acabei o doutorado, eu prestei o concurso da Unifesp, né? Mas de verdade eu prestei muito, assim, despretensiosa. Não, eu realmente achei que eu não fosse entrar, porque eu tinha acabado de defender o doutorado, né? E essas vagas, abre uma vaga, né? É divulgado no Brasil inteiro e tinha que ser doutor para poder prestar. Mas eu dei muita sorte que eles estavam procurando uma pessoa com meu perfil, que tivesse a parte industrial, porque o objetivo da universidade era montar a parte industrial de cosméticos e tudo, e que tivesse o doutorado, tivesse uma parte acadêmica e experiência em didática, né? E eu dei aula 15 anos na Anhembi Morumbi. Lá eu fui coordenadora de curso, eu fui coordenadora do curso de estética, eu dava aula no curso de estética e no de farmácia, o que eu fiquei mais tempo foi no de farmácia. Como que você dá aula, coordena curso, trabalha na indústria full time e tem 3 filhos, né? Mas por que a Vitaderm, esse tempo todo profissional, era dispensado da Vitaderm, da família, é o que eu sempre falo, depois das 5 da tarde, né, eu era da família. Então o tempo que eu estudava, porque existe um Instituto Schumann de Investigação Científica que o Dr. Marcelo gostava muito de investir nessa área de pesquisa, de estudo, e então eu tive essa oportunidade, né, e eu sou muito grata por isso, né, de ter tido essa oportunidade de poder coordenar isso. E também poder ir nas reuniões da escola, fazer lição de casa, participar dos projetos e eu nunca perdi a apresentação de filho da escola, né? Ah, vai ter a apresentação do Dia das Mães. Minto. Eu perdi uma da minha filha Bruna, aproveito para pedir desculpas em público, que ela era uma Emília e ela era a principal. E ela falava, você não pode faltar nesse, né? E aí eu precisei faltar porque eu estava viajando e ela falou, mãe, a gente filmou tudo para você. E aí ela fez eu assistir do lado dela como se eu tivesse lá, mas foi a única apresentação que eu perdi. Então, eu consegui conciliar. E outra coisa, o meu marido é uma pessoa que me dá muito estímulo, muita força. Não, tem que fazer, vamos organizar. Ele é publicitário. Ele é publicitário. Mas é um maridão. Falando nesse apoio,
Em 2010, quando eu estava na Unifesp, entrei na Unifesp, eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado na Austrália. Agora você imagina, eu mexi na vida de todo mundo, né? Do meu marido, das crianças. Naquela época eles eram pequenos, então não interferia muito essa coisa de escola, faculdade e tal, porque eram pequenos. Então estuda lá, estuda aqui, a mesma coisa, era uma oportunidade. Mas meu marido tinha uma empresa pequena, tal, aí ele falou, não, a gente vai se organizar, é importante para você, então vamos todos. Então, essas coisas fazem diferença no dia a dia, nas coisas pequenas e nas grandes, como essa. Porque essas coisas te valorizam como pessoa, te impulsionam profissionalmente, né? E, assim, uma frase muito machista que fala, atrás de um grande homem, tem sempre uma grande mulher, essa frase é horrível, mas eu acho que ao lado de qualquer pessoa de sucesso tem sempre um companheiro. Porque ele é uma pessoa de sucesso profissionalmente. E eu realmente quero acreditar que eu tenho uma parcela de, uma participação ali. Então, eu acho que eu tenho um casamento muito feliz. O concurso, eu acabei meu doutorado em abril, dia 30 de abril eu defendi. A documentação para entrar no concurso era até 20 de maio. Eu tinha 20 dias para preparar minha documentação. E como apareceu esse concurso, né? Como eu falei, eu sempre fui muito feliz na Vitaderm. Eu jamais pensei em sair de lá. Eu até brincava, falava, você vai ter que me mandar embora, porque eu não vou, né? Esse concurso, eu tenho uma grande amiga, que era amiga de faculdade já, né? A Patrícia. E ela falou, Vânia, ela é professora também, né? Já era. E a nossa vida profissional sempre foi intercalada. Então, eu fiz mestrado primeiro e falei para ela, Patrícia, você dá aula, você tem que fazer mestrado. Levei ela lá para a USP. Quando eu defendi meu mestrado, eu estava grávida da minha primeira filha, então eu parei. Eu fiquei 8 anos parada quase, para entrar 5 anos parada para voltar ao doutorado. Ela fez o mestrado, fez o doutorado e falou para mim, agora você tem que voltar para fazer o doutorado. E ela me incentivou e aí ela apresentou a orientadora dela, que é a Thelma Caneco, professora lá da USP, que eu sou apaixonada por ela. E aí ela falou, não, você tem que voltar e aí você vai fazer seu doutorado com ela. Falei, tá bom. Voltei para fazer o doutorado, então a gente sempre teve esse contato, vem aqui, aí a gente tinha a mesma orientadora e como eu falei, essa orientadora ela agrega, ela põe os alunos juntos. Foi prestar o concurso e ela falou, Vânia, você não sabe, abriu um concurso com a minha vaga e uma para você, porque tem uma vaga de cosmetologia e o dela é controle, né? Falei, Patrícia, eu não vou prestar isso aí. Não, você vai prestar comigo, porque lá em Diadema, e eu não quero ir sozinha, você vai junto. Falei, então eu vou, porque aí eu faço companhia para você, eu vejo como é um concurso, e para o futuro eu me preparo melhor para um próximo concurso. E assim foi. Corri com a documentação, fui lá com ela, entregamos a documentação e a prova, então a gente entregou em maio de 2009. A prova só foi em outubro. As provas foram marcadas assim, a dela no dia 21 de outubro e a minha no dia 22. Ela prestou, passou, porque o concurso sai na hora, né? Paty, que legal, você entrou e tal, né? Aí ela falou, não, amanhã é você. Eu falei, eu vou só prestar, né? E aí também saiu a nossa orientadora, que a Thelma falou, nossa, era aniversário dela, ela falou, que orgulho, minhas 2 filhas, né? Entrando num concurso numa universidade federal, né? E assim, como eu falei para você, eu sempre gostei muito da Vitaderm, mas minha paixão era dar aula, trabalhar com pesquisa e tudo. E aí fui conversar com o Dr. Marcelo, que entendeu muito, né? Falou, claro, né? Deu maior apoio. Até hoje a gente conversa, às vezes ele me chama para dar curso. É bastante interessante, assim, ainda a nossa relação. E hoje, como eu falei para você, eu tenho esse modelo, que é a professora Thelma, lá da USP, né? Que às vezes no mês passado, 2 semanas, meu aluno de mestrado foi defender. E aí, para fazer parte da banca, a Thelma estava lá. E aí, o meu aluno falou, nossa, professora, muita coisa que você está apontando aqui, parece a professora Vânia falando. Falei, nossa, que elogio! Falei, tá vendo? Ó, tô a cria, né, atrás. Então, assim, é uma pessoa que eu admiro bastante e até hoje a gente é muito amiga. E eu falo assim, não, mas eu ainda chamo
professora. Mas a gente é colega de trabalho agora, mas ainda é professora. É o carinho. Uma vez professora, é sempre professor, né? Quando eu decidi que queria ir para fora, eu conversei com o Jadir, que é um amigo meu, o Jadir Nunes, né? Muito conhecido na área. Falei, Jadir, eu queria tanto uma oportunidade de ir para lá. Daí ele falou com um amigo dele, que era o Johan Wicker, que era uma pessoa também conhecida no mercado, hoje também infelizmente falecido. E aí o Johan falou, eu tenho um amigo na Austrália, então vamos ver se ele recebe. E aí conversou com esse pesquisador de Sydney, que falou, olha, eu posso receber ela aqui em Sydney, mas tem uma universidade em Brisbane, que fica no estado de Queensland, na Universidade de Queensland, que é uma referência nessa área. Então, eu sugiro dela vir para cá e poder ficar 3 meses lá em Brisbane, 3 meses em Sydney. E assim eu fui, né? Então, o Jadir entrou em contato com o Johan entrou em contato com o Gavin, e o Gavin entrou em contato com o Michael Roberts, né? Que aí um vai da universidade. Quando eu cheguei em Brisbane, eu botei as crianças na escola. Então, em 3 meses, estava todo mundo adaptado. Uma casa do lado da escola, né? Uma vida de contos de fada, né? Daí eu falei, como é que eu vou para Sydney agora? Como é que eu vou tirar todo mundo daqui e muda de novo? Daí eu fui conversar com ele, com o pesquisador que tinha me recebido, né? Lá de Sydney. Aí ele falou, não, Vânia, se você está adaptada, fique lá. Fique lá, a gente pode trabalhar em conjunto, mas fique lá, você está lá. Aí eu fui pedir para a universidade que eu estava para poder ficar mais 3 meses. Aí ele falou, não, pode ficar, a gente está no meio de um projeto, né? Vamos continuar. E aí eu fui muito bem recebida na Austrália. Eu acho que quando você vai para um lugar e a pessoa fala assim, você gosta, sei lá, da Inglaterra, você gosta do Guarujá, você gosta do Ceará, não importa onde, depende de o que você vai fazer, as pessoas que você... Porque não é só o lugar. E lá em Brisbane, além de ser Austrália, um país seguro, um país que tudo funciona, um país maravilhoso, a cidade é ótima, é uma cidade não tão grande para ser perigosa, mas não tão pequena para faltar estrutura, tem 1 milhão e, posso falar besteira, mas acho que 1.800.000 por aí, menos de 2 milhões de habitantes. As pessoas da universidade me receberam muito bem, foram muito generosas, porque meu inglês, quando eu cheguei lá, sofrível. E aí eles foram muito atenciosos e a gente gerou muitos trabalhos, né? E até o professor falou, poxa, Vânia, eu recebi você, não sabia quem você era, mas você trabalha, né? Eu falei, ai meu Deus, o que será que ele esperou de uma brasileira, né? Primeiro dia que eu tava lá, 5 horas da tarde, ele olhou e falou, você não vai embora? Eu falei, vou terminar umas coisinhas. Segundo dia, 5 horas, ele passou, Vânia, todo mundo tá indo? Eu falei, vou terminar umas coisinhas. No terceiro dia ele falou, não, aqui não. Aqui as pessoas vão embora no horário para ficar relaxada, tranquila, porque eu preciso de uma mente produtiva. E eu achei aquilo interessante, né? Eu falei, ele não tá gostando de mim, quer que eu vá embora, né? E realmente, eu acho que ele tem razão, a gente produzia demais, né? E isso gerou tantos bons frutos que fez com que eu voltasse para lá outras 2 vezes. Então eu passei 6 meses inicialmente. 2010, né? Em 2010, depois em 2011 eu voltei para 12 e voltei agora o ano passado. Da segunda vez eu fiquei 5 meses e agora dessa vez mais 4 meses. E agora, esse mês, eu fiquei muito feliz, muito honrada que eu recebi o título de professora honorária da Universidade de Queensland. Então eu cheguei a primeira vez como aluna de pós-doutorado. Da segunda e da terceira vez eu já fui como pesquisadora parceira, porque a Unifesp fechou uma parceria com a Universidade de Queensland. E agora eu já recebi esse título de professora honorária. Para mim foi uma honra muito grande, né? Um reconhecimento de um trabalho, de tudo que a gente desenvolveu lá. Eu ainda tô engatinhando, mas já deu bastante frutos. Eu tenho hoje os alunos da orientação e essa parceria com a Austrália que é muito importante para mim. Por eu dar aula e tudo, trabalhar com essa parte de estética, o Alberto Cage, que foi presidente da ABC, quando ele foi assumir, ele queria alguém nessa parte que tivesse ligação com a parte de estética, né? E aí ele e o Adelino Nakano foram conversar comigo. Eu lembro que eles me chamaram para um almoço, eu não os conhecia. E aí
eles me convidaram para fazer parte da diretoria e eu entrei nessa primeira diretoria do Alberto. E aí eu fiquei na primeira vez que ele foi presidente e na segunda também. Quando entrou o João Hansen, que eu também não conhecia, conheci lá na ABC, ele não me conhecia e ele foi montar a chapa dele. Mas aí meu nome foi sugerido para permanecer por outro motivo agora, mas porque eu estava na área acadêmica, né? Então, é importante a ABC ter representantes de várias áreas. E daí foi sugerido continuar comigo na chapa e eu fiquei muito feliz, agradeci poder fazer parte, porque você entra na ABC, parece um bichinho que pica você e que não sai mais do sangue, né? E é muito difícil, Cris, você trabalhar sem dinheiro, né? E quando você pega para coordenar alguma coisa, e eu conseguia ver isso nos outros presidentes, no Jadir, no Alberto, no João. Eles eram cobrados. A pessoa fala assim, você precisa fazer isso, a ABC precisa fazer isso. Não, olha aqui, ó, a ABC precisa fazer isso. Como fazer tudo isso? O staff da ABC é muito bom, é muito competente, mas é pequeno. Então, quando eu fui convidada para ser presidente da ABC, eu já sabia de tudo isso. As pessoas falam, você não sabe onde você está se metendo. Não, eu sabia bem. Consciente. Eu sabia bem onde eu estava me metendo. E hoje eu tento fazer uma coisa diferente. Eu pego muito deles, porque tanto o João, como o Jadir, como o Alberto, eles têm perfis muito diferentes, mas todos eles são muito competentes. São pessoas muito honestas e são pessoas que eu admiro. E a gente tá lá atrás das empresas, sempre atrás das mesmas. Ajuda a gente, né? Vamos pegar esse patrocínio, vamos fazer esse curso. E agora a gente vai lançar o curso de pós-graduação. Que difícil, porque assim a gente quer o melhor curso, com os melhores do mercado. E ainda bem que esses profissionais, eles também pensam assim, então vamos juntos, vamos montar, vamos fazer, né? Como eu falei, essa parte administrativa é difícil e essa parte de voluntariado. Então, uma coisa que eu tento fazer é assim, a pessoa fala, Vânia, por que você não monta um grupo de não sei o quê? Que ótima ideia, você quer ser o padrinho? Então, você vai coordenar, a ABC vai te dar o suporte, vai fazer, mas você vai fazer. E aí as pessoas na reunião, olha, eu tive uma ideia. Ótimo, você é o padrinho da ideia. Você vai cuidar dessa ideia. Agora estão com medo de dar ideia. Tá todo mundo meio com medo de dar ideia, mas olha, a gente já fez agora, no comecinho, montar essa programação da pós-graduação para iniciar o ano que vem. Nós temos um programa de incentivo agora para as universidades. Quando a universidade vai fazer um evento acadêmico, ela sempre pede auxílio para as empresas, um patrocínio, para o coffee break, para fazer uma impressão de um folheto e tal. É muito difícil fazer as coisas na universidade, a gente não tem verba. Aí na ABC, a gente montou um programa que a gente pega 5 empresas por ano, que doam uma verba pequena, né, relativamente pequena, e as universidades se cadastram na ABC e podem solicitar esse dinheiro. Então agora facilita para a universidade ter que ficar pedindo para as empresas podem fazer um bem em geral sem escolher, eu vou dar para a universidade tal, não, ela dá em geral para quem solicitar. Outra coisa é um programa de recolocação de pessoas no mercado. Então às vezes você está lá, trabalhou 5, 10 anos, aí perdeu o emprego. Como que você se recoloca? Então tem um curso gratuito, acompanhado por uma empresa, a Linus, de RH, excelente, muito parceira, que abraçou isso com a gente. E eles têm um histórico, e aí me perdoe se eu estiver errada assim, em relação ao número, mas eu acho que em torno de 80% das pessoas, o curso dura 8 meses, gratuito. 80% das pessoas não acabam o curso porque já estão empregadas. Muito interessante. Olha, quem tiver interessado, entre em contato com a ABC. Outra coisa que a gente montou também foi aquele tanque dos tubarões, né? Que tem o programa. A gente todo ano vê aquele monte de trabalho lá no congresso. Trabalhos ótimos, alunos esforçados, com ideias maravilhosas, trabalhando assim, né? Sem dinheiro, criando. E aí faz o que com esse trabalho depois? Então dá a oportunidade das empresas poderem ver esse trabalho e poder apadrinhar um projeto que te interessa. Mas como fazer isso? Então esses alunos são selecionados, os melhores trabalhos, eles passam por um processo de, como se fosse um aperfeiçoamento, digamos assim, de como ele vai mostrar isso para a indústria.
né? Então eles são treinados e aí depois faz essa aproximação e existe a apresentação. Então, mas o que eu gosto de fazer no meu tempo livre, né? Eu gosto de ler, sem ser artigo científico, porque isso daí é trabalho, mas eu gosto muito de ler. E eu gosto muito de ficar com eles. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de família, eu gosto dos meus pais aqui na minha casa. Quando eles vêm para São Paulo, porque eles ainda moram em Miracatu. Ai, que delícia. Quando eu não vou para lá e eles vêm para cá, eu falo para os meus irmãos, eles vão ficar na minha casa. Vocês é que vêm para cá. Então eu gosto de casa cheia. Bom, no meu momento atual, eu sou uma pessoa completamente realizada. A minha família, pai, mãe, irmãos, eles são maravilhosos. Meus filhos são maravilhosos, assim, não me dão trabalho, são interessados na família, são dedicados aos estudos, que para mim é uma coisa importante, né? Eu sou professora. Eu tenho uma sogra e um sogro que são meus pais. Eu brinco com ela que eu adoraria que ela fosse ruim, porque todo mundo mete a boca na sogra. E eu não consigo fazer isso de coração, eu não consigo fazer isso porque ela é maravilhosa. Quando eu vim para São Paulo, foi uma pessoa que me deu muito suporte aqui, né? Eu comecei a namorar muito cedo, então eu sempre tive muito contato com a família dele. E eu lembro que eu tinha bronquite e quando eu tinha crises, até a minha mãe chegar, alguém precisava correr comigo para o hospital. E era sempre ela, então sempre ali, sempre, né, com suporte. Profissionalmente, eu adoro a Unifesp. Nós temos dificuldade para trabalhar? Temos. Está difícil a coisa numa universidade federal? Está difícil. Mas é muito prazeroso você ver as pessoas trabalhando com amor, né? E alunos dedicados, professores bacanas, né? Já que eu falei da Patrícia, vou falar também do professor Newton, que é muito parceiro meu lá nas partes de pesquisa. Então, eu sou muito realizada profissionalmente. Essa parceria com a Austrália me trouxe um novo up assim, profissional, né? Além desse reconhecimento de poder ser hoje, ter esse título de professora honorária, a oportunidade que eles me dão de trabalhar em conjunto e poder fazer isso através da Unifesp é uma coisa muito importante. Assumir a ABC agora foi um desafio muito prazeroso, porque eu não estou sozinha. Além desses ex-presidentes que eu falei que me dão muito suporte, se assume uma presidência é diferente, porque tem coisas que você não sabia e você tem que se inteirar, né? A gente precisa que os associados se envolvam, a gente precisa de mais associados, porque com mais associados a gente tem um engajamento melhor, a gente tem mais dinheiro, a gente pode fazer mais por eles mesmos, né? Por todos nós, na verdade. E meus planos para o futuro, para o meu futuro, eu só queria continuar do jeito que tá, né? Minha família é ótima, muitos desafios na ABC, a Unifesp é um trabalho que me dá muito prazer. Eu realmente acordo e falo, que bom, hoje vou trabalhar. Hoje é segunda-feira. Hoje é terça. Né? Meus alunos são ótimos e assim vai. Eu acho que a gente também acaba atraindo pessoas que são parecidas com a gente, né? Na vida é assim, a gente vai montando seus grupos, né? de pessoas que trabalham na mesma sintonia. Então hoje eu estou muito feliz e eu só queria que continuasse dessa maneira.